Bom dia, meus irmãos queridos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. E com tantos irmãos aqui, coisa boa. Meus irmãos, eu quero, antes de começar, fazer uma recomendação. Queria recomendar fortemente que os irmãos escutem as duas últimas ministrações feitas aqui. Quando Paulo Manzini ministrou, falou sobre substituição e identificação. E quando o Mário ministrou semana passada, uma palavra transformadora. Queria recomendar fortemente que os irmãos escutem essas palavras. E o que eu vou ministrar hoje, posso dizer que é uma continuação daquilo que eles falaram. Nas duas palavras, houve uma ênfase nesse desejo que a gente tem, muito legítimo, de viver uma vida santa diante do Senhor, uma vida com os resultados próprios da cruz de Cristo, não é? E esse desejo, ele tem um respaldo no céu, ele tem um respaldo no coração de Deus. Eu quero ministrar aos irmãos esta manhã sobre um certo batismo do qual a gente fala pouco. E eu quero ousar nesta manhã, com a graça de Deus, com muito temor, vocês não calculam a velocidade do meu coração aqui. Eu quero ousar ministrar para os irmãos sobre um batismo que a gente fala pouco. Você pode abrir sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 3. Nós vamos ler nesse texto João Batista falando de 3 batismos. Capítulo 3, verso 11, diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Espírito Santo, por favor, esteja aqui atuando nesse ambiente. Porque se não for pela tua revelação, não podemos receber a palavra que está no teu coração. Toma nossas mentes e corações aqui e conduz a gente ao entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Percebe 3 batismos? Primeiro, com água. Segundo, com o Espírito Santo. Terceiro, com fogo. O que tem em comum nos 3 batismos? Os 3 batismos não são feitos pela própria pessoa, ainda que por vício de linguagem, talvez. A gente, quando se refere ao dia que foi batizado, a gente fala assim: eu me batizei tal dia. Você concorda comigo que ninguém se batiza? Tudo bem? Ninguém vai ali e faz assim, ó, né? É batizado, porque essa foi a ordem, né? Cada um de vós seja batizado. Da mesma forma, ninguém se batiza no Espírito Santo. A gente é batizado no Espírito Santo. E ninguém se batiza com fogo. A gente é batizado com fogo. Todos os batismos envolvem uma imersão, mas não é uma imersão comum. Vou tentar explicar isto aqui. Existem 2 palavras muito próximas, com entendimento próximo, mas é importante uma diferença entre elas: a palavra bapto e a palavra baptizo. A palavra bapto é uma imersão, como você colocar uma coisa dentro da água e tirar e ela ficar a mesma coisa. A palavra baptizo, ela tem a ver com você imergir alguma coisa dentro de outra, que altera permanentemente esta coisa. A figura usada aí pelos irmãos que escrevem é a figura do picles, né? Quando você coloca água, o vegetal continua o mesmo, mas quando você coloca vinagre,
Altera o vegetal? Altera o vegetal. Então a palavra para batismo é a palavra baptizo e não bapto, porque ela tem a ver com uma imersão que altera definitivamente aquele que foi batizado. Aleluia. Isso é uma boa notícia, não é? Então todo batismo significa que eu passo a ser envolvido por algo e esse algo também me preenche. Esse algo se torna a realidade aonde eu vivo e a realidade que acontece dentro de mim. Isso é maravilhoso, porque não significa uma mudança externa, mas significa uma mudança externa e interna. Eu sou mergulhado para que aquilo em que eu estou sendo batizado transforme a minha substância. Aleluia. Quem já foi batizado nas águas, receba a boa notícia de que você foi alterado para sempre. É muito lindo quando você prega o evangelho para uma pessoa e na continuidade da apresentação do evangelho você fala de batismo, e quando a pessoa tem revelação do batismo, eu já vivi essa experiência, ela diz para você: por favor, me batiza. Eu lembro que eu estava indo de um lugar para o aeroporto numa certa cidade do sul do país, e um irmão que me recebeu na casa dele estava evangelizando um rapaz, e ele falou: Tony, posso ir com você, levar ele para te levar no aeroporto e você me ajuda aí compartilhando um pouco mais com ele? Eu fui, e compartilhando, chegamos no batismo. E eu falei: então, o batismo faz isso, não vou repetir aqui, mas preguei sobre o batismo, e o rapaz falou assim: então por que você não me batiza agora? Era uma cidade litorânea, nós estávamos indo da casa para o aeroporto. Eu falei: ok, eu batizo. Aí abri a mala, tirei uma roupa que pudesse ser sujada e entrei no mar. Foi um dos batismos mais lindos que eu já fiz na vida. Eu batizei o irmão na onda, porque estava uma chuva torrencial. E aí a onda veio, falei: Jesus ajuda, buf, vambora, irmão, tá frio. Mas batizei o cara. Porque a revelação de que eu posso viver uma experiência em que Deus vai me alterar é uma bênção. Quem concorda? Então a conversa hoje é sobre o que Deus faz para nos alterar. Não é sobre o que a gente faz para se alterar. Amém? Deu para entender? Agora eu posso dizer que o primeiro batismo, a igreja me batiza em Jesus. Amém ou não? É sempre um irmão que batiza outro, não é verdade? E a igreja então, ela me leva na minha experiência de conversão ao batismo, e naquele momento do batismo acontece um milagre. Alguns evangélicos acham que o batismo é um símbolo, e eu costumo insistir em dizer que o batismo não é um símbolo. A água do batismo é um símbolo, mas a experiência do batismo é um milagre. Segundo lemos em Romanos capítulo 5 e 6, nós somos sepultados com Jesus na morte pelo batismo e ressuscitamos com Ele. Então quando a gente desce as águas e levanta nas águas, nós estamos sofrendo um milagre maravilhoso de Deus, é que Ele nos coloca na cruz de Cristo para morrer com Ele e nos ressuscita em Cristo. Então nós somos batizados dentro de Jesus. Aleluia. Você crê nisso? E agora nós estamos com Jesus nos envolvendo e com Jesus dentro de nós. Agora Cristo vive em mim. E Jesus, segundo João Batista, nos batiza com o Espírito. João avisa: olha, Ele é mais poderoso do que eu, porque eu batizo vocês com água para arrependimento. E é interessante isso, que todo batismo tem a ver com a escolha, com o querer ser batizado. Ninguém é batizado à força, aliás, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então, a nossa parte é assim: eu quero, não é? Eu quero ser batizado, então a gente é batizado. E João Batista avisa: olha, Ele é mais poderoso do que eu. E ele dá uma adorada enquanto fala: eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele ou levar as sandálias dele, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Infelizmente a gente costuma citar o Espírito Santo se referindo a experiências
eventuais e circunstanciais, normalmente acompanhadas de sensações. Não é verdade? É o dia do retiro em que vai falar do batismo no Espírito Santo. Nesse dia todo mundo se prepara para o arrepio do ano. Quando o tema é Espírito Santo, a gente canta as músicas relacionadas com fogo e todo mundo espera uma experiência nova naquele dia e depois volta para casa como se o Espírito Santo fosse alguém que você visita ou que te visita. Mas o Senhor tem me confrontado com isso. O Espírito Santo não é alguma coisa que me faz sentir alguma coisa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Ele é uma pessoa. E o Espírito Santo quer me levar a uma realidade de relacionamento constante e permanente com Ele, para viver uma vida sobrenatural. Jesus avisa aos discípulos sobre o Espírito Santo antes desse momento em que o batismo de fato acontece. Ele avisa: olha, eu tenho que ir, convém a vocês que eu vá. Jesus avisa: é bom para vocês que eu vá. E por que Jesus avisa: é bom para vocês que eu vá? Porque quando Ele vier, uma realidade nova vai acontecer. Ele habita com vocês, mas Ele estará... Vamos, igreja, isso é fundamento da fé. Ele está com vocês, mas Ele estará dentro, em vós. Ele habita convosco e estará em vós. Então Jesus está sim fazendo uma referência a uma nova realidade de homem e Deus e homem. A nova realidade era: olha, o Espírito Santo está presente, mas agora a nova realidade é: Deus vai morar dentro de você. Que boa notícia! Nós devemos ter mais revelação disso, carecemos, Senhor, de revelação, porque o Espírito Santo é uma pessoa, é uma das pessoas da Trindade, e Ele vem e mora dentro da gente, e nós recebemos o Espírito Santo na conversão, mas podemos e devemos viver uma segunda experiência de um batismo no Espírito Santo, que é quando a gente recebe um envolvimento completo e um enchimento completo, e o Espírito Santo passa a controlar a gente. Alguém concorda comigo que isso é bom? Alguém concorda comigo que o batismo no Espírito Santo é vital? Amém ou não? É Deus habitando na gente, para a gente viver uma vida no Espírito, que é uma vida sobrenatural. Eu dizia aos jovens no retiro do final de semana, que o sobrenatural é a vida do cristão. Mas quando a gente pensa sobrenatural, a gente pensa só nos momentos de milagre. Mas existe um sobrenatural no cotidiano, que é o andar no Espírito. Por exemplo, quando você está adorando a Deus ao fazer as coisas, as tarefas diárias, isso é uma vida sobrenatural. Quando você lava uma pilha de roupa e agradece a Deus ao invés de lamentar a quantidade de roupa, isso é sobrenatural. Porque o natural é achar ruim lavar a roupa. Deu para me entender? É que eu não quero ficar nesse ponto. Meu batismo é o terceiro hoje, mas não resisto a falar um pouco do Espírito e dessa vida sobrenatural, que é o estilo de vida que o Espírito Santo nos leva a viver, no que eu chamei de sobrenatural ordinário, da rotina, do dia a dia, a gratidão, o salmodiar. E tem o sobrenatural do milagre, cura de enfermos, expulsão de demônios. Os irmãos aqui que foram para Carnalbeira não comentaram, mas eles foram treinados na expulsão de demônios. Sobrenatural. A vida no Espírito é uma delícia. Uma delícia. Vou parar de falar só porque quero enfatizar o terceiro batismo, mas poderia falar dele aqui o tempo todo. Mas quero só pedir aos irmãos: a realidade do batismo não é para você contar como uma experiência. A realidade do batismo começou no dia do batismo do Espírito Santo, para se tornar a experiência permanente, constante, na nossa vida com Deus. Amém? Mas há um terceiro batismo, muito pouco falado. No início do ano, Deus me deu uma visão quando estava reunido com os irmãos. E a visão tinha a ver com fogo que vinha do céu para abençoar, para fazer bem.
Desde então eu tenho pensado sobre fogo na Escritura. Quando a gente fala de fogo do céu, a primeira impressão que vem na cabeça da gente é de juízo, é ou não é? Eita, lá vem fogo. E esse fogo de juízo existe na Bíblia. Talvez a experiência mais famosa de todas seja quando Deus mandou o fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, para destruir aquelas cidades por causa de seu abundante e terrível pecado. Mas não é esse o batismo de fogo, não é esse o fogo que o batismo de fogo se refere. Vou lhe dizer por quê. Primeiro, porque João Batista está dizendo para as mesmas pessoas que Deus vai batizar elas com o Espírito Santo e com fogo. Deus não dá o Espírito Santo para aqueles que Ele vai lançar no fogo do inferno. Amém ou não? Deus dá o Espírito Santo para aqueles que Ele quer preparar para a sua vinda. E quando Ele explica a sequência do texto, ou seja, o contexto, é muito interessante o detalhe. Venha comigo. Ele diz: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ponto. Aí ele começa: em sua mão tem a pá e limpará a sua eira. De quem é a eira? Dele. E ele vai fazer o quê? Destruir a eira? Não, vai fazer o quê? Fala o verbo: limpar a sua eira. E recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com quê? Com fogo que nunca se apagará. Eu queria ter trazido, mas não consegui, um gravetozinho de trigo para ilustrar para os irmãos. O trigo é uma espiga. Ele tem sementes envolvidas numa palha. Mas a palha não se aproveita. Glória a Deus. Mas a palha pertence ao trigo. Quando Jesus falou sobre juízo sobre aqueles que não são dele, não falou de palha de trigo, ele falou sobre joio e trigo. Então, joio parece com trigo, mas não é trigo. E joio vai ser separado por ele. E não vai viver eternamente com ele aqueles que são como joio. Somente aquele que é trigo. E agora ele fala de trigo que tem o grão e a palha. Então o que representa a palha? A palha representa tudo aquilo que tem na nossa vida de gente convertida, que é trigo, mas que não se aproveita na eternidade. Que precisa ser queimado para ficar somente aquilo que vai ser resgatado pelo Senhor. Todos nós temos muita palha. Difícil alguém dizer amém a esta fala, mas é verdade. Todos nós temos muita palha. E a palha atrapalha. Opa! A palha atrapalha. A palha não vai para o céu. A palha não será recebida na eternidade. A palha tem a ver com velha natureza, com velhas práticas, com velhos hábitos, com coisas que envolvem a gente, com aparência de, mas que não é conteúdo de. Então o fogo do Senhor, no primeiro aspecto que eu quero dizer aos irmãos, é um fogo que purifica. Amém? E quando o João Batista fala, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, eu creio que João Batista está dizendo de algo que o Espírito Santo traz consigo. Então são dois batismos relacionados. Então eu posso dizer que somos batizados em Cristo no batismo das águas. Nós somos batizados no Espírito e o Espírito Santo nos batiza com fogo. O Espírito Santo trabalha para que a noiva esteja como o noivo quer encontrar. O Espírito Santo trabalha para que toda a obra da cruz realizada por Jesus tenha seu resultado. Amém ou não? Então, se o Senhor Jesus morreu para nos perdoar e nos purificar, amém ou não? E nos purificar de todo pecado e de toda injustiça, esta obra da cruz será completada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Quem crê nisso? Quero lhe dar algumas referências apenas para confirmar que de fato o texto não está falando de juízo
para condenação. Aliás, eu quero dizer que o fogo do juízo será para aqueles que não se deixaram atingir pelo fogo da purificação. Vou repetir esta frase. O fogo do juízo será para aqueles que não se deixaram atingir pelo fogo purificador. Então, o fogo purificador é algo que a gente precisa crer que é bom, necessário e começar a pedir, desejar, querer. Espírito, batiza-me com fogo. Ouça só, escute, não precisa abrir. Malaquias 3, 2-4 diz: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador da prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. De novo uma referência a fogo que tem efeito de sabão. Fogo que lava como sabão, que purifica, como se faz com ouro. Em Provérbios 17:3 faz essa referência de novo, de que o ouro é purificado pelo crisol. Sabe o que é crisol? Crisol é um instrumento de laboratório, um cadinho. Não adiantou nada, né? Crisol é cadinho. Adiantou alguma coisa? Não. É um recipiente que é feito de porcelana, que suporta intempéries, produtos químicos, fogo, porque é muito resistente. Então, o ouro é purificado em um elemento que é mais forte do que ele, e lança-se fogo para o ouro, porque o ouro nunca é encontrado somente ouro, ele é cheio de impureza, e lança-se fogo sobre o ouro, e a uma temperatura de mais de 1000 graus Celsius, o ouro se derrete, e aí o ouro que é mais pesado desce, e a impureza que estava no ouro sobe, e se separa ouro e impureza. Concorda comigo que nós precisamos desse batismo, que é como o fogo que separa o que Deus vai recolher para Ele, e aquilo que não vai subir com Ele, conosco para Ele, amém ou não? E a prata, ela é refinada nesse tal crisol com um elemento químico, mas é o mesmo efeito, tira-se a impureza e fica somente a prata. O fato é, existe um trabalho de Deus para nos purificar de todas as nossas impurezas. E a pergunta que eu faço nesta manhã aos irmãos é: alguém quer isto? Falo à igreja que amo. Alguém quer o batismo com fogo? Eu quero lhe pedir encarecidamente, queira. Porque se não formos batizados com fogo, eu não vou dizer o resto da frase que você já entendeu. Nós precisamos do batismo com fogo para tirar as impurezas que ameaçam estarmos com Jesus no dia da sua vinda. E essa palavra veio para o meu coração. Eu não acho que eu não vou conseguir explicar, mas eu vou tentar. Ela não veio para mim como uma coisa assim: vai, Tony, se batize com fogo, com uma coisa que eu tenho que fazer. Não, eu confesso aos irmãos que eu ouvi essa palavra quando ela me veio ao coração como uma boa notícia. O Espírito Santo me batiza com fogo, porque o Senhor pode me purificar das coisas que eu não consigo ficar puro sozinho. Porque eu não consigo, mas o Senhor consegue. Mas eu não quero continuar com essas coisas que são palha e que não são trigo, que é impureza, mas que não é ouro. Aleluia. Quero ler com os irmãos uma das experiências mais lindas que me fala desse batismo com fogo de forma figurada, que é Isaías 6, não precisa abrir. No ano em que morreu o rei Uzias,
Diz Isaías: eu vi o Senhor. Isaías tem uma visão de Deus no seu lugar de perfeita santidade, de absoluta pureza. E eu quero que você preste atenção no contexto todo da visão. Por favor, preste atenção. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo. E você sabe que vestes na Escritura está associada sempre a atos de justiça, à pureza, à santidade. Toda a cena remetia à santidade de Deus diante dos olhos de Isaías. E aquela imagem de umas vestes tão lindas, tão puras, tão santas, que enchiam todo lugar, era a santidade de Deus que permeava aquele lugar. E eu leio isso e logo me vem a ideia de batismo na pureza de Deus. Parece que Isaías se viu mergulhado na santidade, mergulhado na pureza. Desculpe a minha viagem aqui, mas é como se as vestes do Senhor estivessem cercando ele, envolvendo ele, e para todo lado que ele ia, o que é que tinha lá? Santidade. E ele se viu mergulhado naquela santidade. E aí ele teve a visão dos anjos, dos serafins, que estavam sobre o trono. E os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés. Outra referência de santidade, porque os pés normalmente são ligados a trazer sujeira de fora para dentro, e os anjos cobriam os pés. E com 2 asas cobriam o rosto, outra referência da sublimidade, da grandeza, da santidade e da glória de Deus. E com 2 voavam, estavam em torno de Deus. O fato é, os serafins adoravam, e eles diziam o tempo inteiro o quê? Fala. Vamos exercitar a adoração ali. O que é que eles diziam? Santo, santo, santo é quem? É o Senhor dos exércitos. E no meu coração, quando eu leio isso, eu vejo eles diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e dizendo aos 3 vezes: santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo. E vejo os anjos perdão, meus irmãos, me empolguei. E vejo os anjos contemplando a santidade de Deus na eternidade. E a eternidade de Deus não era alguma coisa que estava ali momentaneamente. Diga comigo: Ele é santo ontem, Ele é santo hoje, e Ele será santo eternamente. Santo, santo. Diante daquela visão convincente da santidade de Deus, Isaías chega a uma conclusão. Qual é a conclusão que ele chega? Ai, eu vou. Ele diz: ai de mim, eu vou morrer. Por quê? Porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e sou alguém de lábios impuros. Então, diante da imersão na santidade de Deus, Isaías viu a sua própria condição e admitiu: eu não posso sobreviver, eu não consigo sobreviver, eu não tenho como dar um jeito nisso. Aleluia. Que coisa maravilhosa é quando a gente admite: a santidade de Deus é muito maior do que eu, muito maior do que a minha. Mas ela está me envolvendo, eu fui batizado, o Espírito Santo me revela Deus, o Espírito Santo abre os olhos do meu entendimento para conhecê-lo, reconhecê-lo, admirá-lo e desejá-lo. Então, logo que o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, é sobrenatural que Ele nos conduz ao desejo de ser coerente com Deus que nos batizou. Então Isaías se vê diante daquela cena e admite: vou morrer porque eu tenho lábios impuros. Veja, a santidade de Deus revela a impureza de Isaías, e Isaías fica na posição de pronto para morrer.
Sabe qual é a posição de pronto para morrer? É a posição em que a gente se desarma. A gente diz assim: ok, Senhor, fica à vontade, não tenho mais o que fazer. Aí ele continuou vendo alguma coisa. Lembra que eu falei que ninguém se batiza? O que é que ele viu? Ele viu um anjo. E aonde? No altar. Fala altar. E que tirou ele do altar? Uma brasa viva com um instrumento chamado tenaz. E o fogo purificador toca na fonte da impureza de Isaías. Toca aonde a pureza estava localizada nele. Eu quero falar aqui aos homens e mulheres mortais e falhos como eu. Você concorda comigo que a gente sabe quais são as nossas impurezas? Quais são nossas lutas mais diárias? Eu quero louvar a Deus pela ousadia do meu amigo Mário na semana passada. E como eu me identifico com você, Mário, estou contigo, meu amado. Ah, meus irmãos, eu preciso do batismo com fogo. Eu preciso dessa ação cirúrgica de Deus tirando uma brasa viva do altar com uma tenaz e colocando exatamente aonde existe a coisa que não devia mais estar ali. Alguém é como eu e Mário? Ouse dizer que sim. E aí a brasa viva toca. Isaías ouve um evangelho. Houve uma boa notícia. Que disse o anjo a Isaías? A tua iniquidade foi retirada. Ei, Jesus. Que bom que o anjo não disse assim: Isaías, cara, você precisa fazer alguma coisa com essa impureza, senão da próxima vez você não sobrevive. Que disse o anjo a Isaías: tua iniquidade foi retirada. Que disse João Batista sobre Jesus: eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira. Quem pode glorificar ao Senhor? Ele é o que tira a iniquidade. Essa história de conviver com o pecado como se fosse impossível ter vitória sobre ele, isso é mentira. Sim, o meu Senhor Jesus na obra da sua cruz, o Espírito Santo purificador e o fogo que ele envia, sim, podem nos dar vitória sobre o pecado. Amém? Eu não estou dizendo porque confio na minha ou na sua carne. Eu estou dizendo porque confio no nosso Deus. Assim como confio no sangue derramado, confio na água purificadora do Espírito e confio no fogo purificador desse batismo com fogo. Confio. Quem confia? Eu confio. Então esta igreja precisa orar por esse batismo. Essa igreja precisa clamar por esse batismo. Você pode diariamente dizer: Senhor, que tal mais fogo hoje? Por favor, ore sem medo. Quero lhe lembrar uma coisa que Davi fez. Quando Davi, incitado por Satanás, fez aquele censo que não devia fazer, Deus olha para Davi e diz: eu tenho que castigá-lo. E aí Davi diz: ok, pequei.
E Deus dá 3 opções para Davi: fome por 3 anos, os inimigos perseguindo por 3 meses, ou Deus mesmo mandar praga sobre a cidade e uma espada, e um anjo com uma espada desembainhada. Entre os inimigos, a fome e Deus, que escolheu Davi? Escuta, igreja. Entre os inimigos, circunstâncias ruins e Deus, que escolheu Davi? Deus. E por que Davi escolheu Deus? Por que Davi escolheu a correção que vem de Deus? Porque disse ele: o meu Deus é misericordioso e compassivo. Eu não quero cair na mão dos homens, mas eu quero estar nas mãos de Deus. E Deus manda aquele castigo prometido, e o anjo até começa a lançar todo aquele terrível juízo sobre a cidade de Jerusalém. Mas tem uma hora que Deus manda o anjo parar, e acontece uma coisa linda. Escuta, igreja. Davi vai oferecer sacrifícios ao Senhor no campo, o famoso campo de Araúna. E ele diz: Araúna, eu quero que você me venda um campo para eu fazer um altar e oferecer sacrifício. E aí Araúna disse: mas você é o rei, tudo é seu mesmo, então pode fazer, eu dou para você, fique à vontade. E aí Davi, de novo, naquele coração de amor aceso, guardou a referência? Naquele coração apaixonado por Deus, diz: ah não, eu não oferecerei ao meu Senhor sacrifício que não me custe nada. Isso me faz pensar na nossa realidade da graça, talvez como uma parábola. Está tudo feito, amém ou não? Está tudo realizado, amém ou não? E aí, alguém diz para nós: amados, fica tranquilo, vive a sua vida, a graça nos garante. E aí, se você tem um coração aquecido como o de Davi, você diz: não, eu sei, mas eu quero adorá-lo, eu quero apresentar minha vida para Ele, eu quero viver intensamente. Não oferecerei ao meu Senhor algo que não me custe nada. E Davi compra e oferece o sacrifício ao Senhor, e faz o altar e oferece o sacrifício ao Senhor. E você se lembra o que acontece? Deus fala para o anjo: recolhe a tua espada. E vem um fogo de Deus que consome o sacrifício de Davi. Que o Espírito Santo me ajude a compartilhar isso com você. O que eu estou dizendo não é que a gente precisa fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. É que a obra de Deus continua na nossa vida. E aquilo que ficou garantido na cruz pode se tornar uma experiência real no nosso dia a dia. Porque o Espírito Santo batiza com fogo. A segunda coisa que esse batismo com fogo faz acontecer na vida da gente. Vamos pensar de novo em fogo. Fogo ilumina, certo? Sim ou não? Aliás, antigamente, quando não existia luz elétrica, como que as lâmpadas funcionavam? Com 2 coisas: azeite e fogo. Fogo ilumina, mostra, purifica. Mas a segunda coisa que fogo faz, diga comigo: fogo aquece. Dá uma respirada. Fogo aquece. Sabe outra coisa que fogo faz? Fogo espalha. Mateus 24:12. Jesus nos avisa do risco desses dias que nós estamos vivendo. Ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando você lê esse texto, você se sente como? Eu sinto temor. E eu logo quero dizer assim: eu não quero ser um desses muitos. E aí, povo lindo? Mas deixa eu te contar uma coisa. Tudo que é quente tende a esfriar. Porque a temperatura do ambiente está fria.
Jesus está descrevendo o contexto dos últimos dias, que são dias difíceis, por se multiplicar a maldade e a iniquidade. O ambiente externo está frio. Então não dá para esperar que a gente permaneça bastante aquecido, apenas vivendo a nossa vidinha normal. Nós precisamos que o Espírito Santo nos encha de fogo. Que oração que não pode parar, que oração que não pode parar. Qual oração? Aquela que eu pedi aos irmãos para fazerem: batiza-nos com fogo. Está escrito em Apocalipse sobre uma certa igreja que era morna, lembra disso? Laodiceia. E aí a essa igreja é dita a seguinte palavra: antes você fosse fria ou quente, mas porque és morno, que farei eu, disse Deus sobre Laodiceia? Vomitar-te-ei da minha boca. Parece que o morno é alguma coisa que faz mal a Deus. E é alguém que já esteve lá, porque agora fala de colocar para fora. E eu ouço isso e tenho esse mesmo temor de Mateus 24:12. Eu não sei se você já sentiu algum sintoma de frieza. Sintoma de frieza é quando sua vontade não está inclinada para as coisas do reino. Isso é um sintoma de frieza. É quando eu vou te contar uma parábola. Sabe quando tem frio e você pega um cobertor e se cobre, mas o frio continua lá? É uma tentativa de você resolver o problema do frio, mas na verdade é você estar com medo de enfrentar o frio. Vamos tirar os cobertores e fazer uma fogueira para mudar o ambiente. Ô Espírito, por favor, revela-nos isto. Toda tentação de uma vida tranquila e confortável é um sintoma de frieza. Quando as coisas do mundo começam a parecer possíveis e agradáveis, quando a vontade que você tem é mais, eu vou dar um tempo, frase arrepiante de frio. Eu não sei o que fazer para tentar expressar o que está no meu coração. Vou depender do Espírito. Quando a oração, a adoração, a comunhão com os irmãos deixam de ser uma prioridade, significa que você está amornecendo. Pelo amor de Deus, se você se encontra nessa condição, vou lhe recomendar Efésios 5:18 em diante. Abra, por favor. Que faz Paulo, que diz Paulo em Efésios 5:18 em diante? Com certeza alguns sabem de cor. O 18, pelo menos, mas eu quero falar do que vem depois. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora, por favor, fale o que vem depois. Ok, quem é que batiza com fogo? Eu ou o Espírito? É o Espírito. Qual é o meu papel? O meu papel é promover o ambiente para o Espírito agir. Tudo bem? Como é que eu promovo o ambiente para o Espírito agir? Está escrito: enchei-vos do Espírito como? Primeiro, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Vamos rever a nossa comunicação e transformar a nossa comunhão em algo que convida o Espírito. Ei,
Transformemos nossas conversas, online ou presenciais, em conversas que atraem a presença de Deus. Falem entre vocês com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E aí vem outro elemento que promove o ambiente, ação de graças. Olha o 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Ação de graças atrai a presença. Terceira coisa que diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Independência esfria, sujeição mútua aquece. É como você ter uma fogueira e você pega cada lenha e separa uma da outra. Elas vão esfriar todas elas muito mais rápido, mas se você junta elas, o fogo aumenta. E aí eu quero concluir te lembrando de algo do Antigo Testamento que talvez ajude a gente a compreender isso. O sacrifício no Antigo Testamento tinha 4 elementos. Primeiro, o altar. Segundo, a lenha. Terceiro, a oferta. Quarto, o fogo. O fogo, já falei para os irmãos que o que eu creio é que o fogo é o próprio Espírito Santo aquecendo a gente e fazendo a oferta chegar diante de Deus, nos aproximando de Deus. É o fogo que transforma a carne em algo que pode ser recebido diante de Deus com aroma suave diante dele. Meu papel é promover, agora na nova aliança, meu papel não é tocar fogo, meu papel é somente constrói o altar. O altar é o lugar da minha comunicação com Deus. O altar é a minha comunicação e o meu relacionamento com Deus. É o ambiente onde eu e Deus estamos juntos. A lenha é o que eu faço quando nós estamos juntos. É a oração, é a meditação na palavra, é o salmodiar, é o agradecer. São as coisas simples e tão básicas do reino de Deus que eu exponho diante dele. A oferta sou eu, é você. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, ofereço minha vida a Ele. Nesse ambiente de sincera contrição. Como aconteceu lá com Davi. O Senhor manda fogo que queima a minha vida e deixa a palha e sobe o trigo. Como anda seu relacionamento com Deus? Por favor. Não estou perguntando aqui para te abater ou para te constranger, porque essa é a pergunta que Deus está fazendo para mim. E é diário. E aí, Tony, nós vamos estar juntos hoje? É claro que estamos na presença dele, mas eu estou me referindo ao momento exclusivo mesmo. Estou me referindo ao lugar secreto, ao lugar de encontro. Irmãos, estou convencido de que nada é capaz de sustentar uma pessoa em Deus mais do que a vida dela com Deus. Nada. Vai naquele lugar onde você e Deus conversam e se abra, ore, oremos, vamos nos abrir
vamos com jejum e vamos dizer a Ele: Senhor, pode queimar. O fogo que purifica é o mesmo fogo que aquece e mantém o amor aceso. É o Espírito Santo quem quer fazer isso aqui. Amém ou não amém? Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Eu quero ler um texto e gostaria que você escutasse de olho fechado, se você me permite, esse pedido. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho. Sobre a sua carne levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. E o porá junto ao altar, depois de expirar suas vestes, vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Gostaria que nós tivéssemos alguns minutos de levantar aqui um clamor ao Senhor e pedir para Ele: Senhor, batiza-nos no Espírito e com fogo. Será que podemos juntos fazer essa oração? Pode abrir a sua boca agora. Vamos fazer uma oração a uma só voz. Vem, Espírito, e vem com teu fogo, que purifica e aquece, e alastra esse fogo do nosso meio. Espírito, vem. Reconhecemos, amado Senhor, que precisamos do Espírito Santo e do fogo que Ele traz. Reconhecemos, Senhor, pode queimar, aquece-nos. Pode clamar, igreja linda, o Senhor está atento a esta oração. É vontade dEle, é vontade dEle. É vontade dEle trazer avivamento. Ah, Senhor, oro como Abacuque, aviva a tua obra, Senhor. Senhor, tira toda frieza, toda frieza. Tira a frieza do meu coração, tira a frieza da minha casa, tira a frieza da nossa vida, da nossa congregação. Aquece a igreja, Senhor. Aquece a igreja, Senhor. Não deixa o ambiente externo
definir quem somos por dentro. Manda teu fogo aqui, Senhor. Teu fogo, Senhor.